Bom dia, tudo bom, senhor Bom Gilberto? dia, tudo bom? É, vou repetir só meu nome para. Meu nome é Matheus, Hum, eu estou como aqui juiz, vai instruir, está como presidente desse ato. Agora é o momento do seu interrogatório. Acredito que a doutora Regina já esclareceu sim, senhor. como funciona esse ato, mas eu vou, para não existir qualquer tipo de dúvida, também fazer o registro para o senhor Sim, senhor. entender. É o seguinte, o interrogatório ele funciona de duas partes. A primeira, eu vou perguntar alguns dados pessoais, seu nome, seu endereço, enfim. Nesse primeiro momento, o senhor tem o dever de falar a verdade, Sim, senhor. perfeito? Sim, E no segundo momento, que eu vou perguntar sobre as circunstâncias do fato, o senhor tem um direito constitucional ao silêncio. sim, Mas, eventualmente, caso o senhor confesse a prática do crime, tudo isso que o Ministério Público está lhe processando, é possível que sua pena seja reduzida, porque a corrupção é uma causa é uma atenuante genérica. Bem? sim, senhor. Então, só para fim de registro, antes do senhor estar aqui em interrogatório, o senhor conversou com o seu advogado? Sim. Conversou? Então, o senhor está ciente. Eu gostaria só de o senhor levantar essa mão para ficar registrado que está sem algema. Sim. Está sem algema. Então, eu vou deixar aqui para ele, tá? Então, estamos gravando. Tem que deixar a mão ribada? Não, era só realmente para fim de registro. Sim. Então, eu vou fazer algumas perguntas nesse primeiro momento, tá? Sim. Qual é o seu nome completo? Gilberto Rodrigues dos Anjos. Você só poderia falar, talvez. Vocês estão ouvindo o que ele está falando? Como a gente está com som um pouco ruim, você vai ter que falar um pouco mais Falar alto. mais alto? Porque Sim. para todo mundo ouvir, tá? Ó. Também, como está gravando, vou deixar aqui perto, por gentileza. Seu nome completo? Gilberto Rodrigues dos Anjos. Tá. CPF? Você vê, eu não sei de qual, sim. Tá. Qual o seu endereço atual? Atual, agora, eu vou falar que eu estou lá em Mato Grosso, na Seara de Central. Qual é o endereço? Hã? Sim, qual é o. Então, é que eu não. Você está um pouco mais alto. Não, assim, o endereço que eu estou lá, eu vim de lá, né, para vir Mas você pro se jogo. recorda qual é o seu domicílio de lá? Não. Mas onde você estava lá? Antes de eu ficar? Preciso saber do seu endereço. Não, eu estava no bairro Foro da Mata, a rua Travessa de Novembro. Qual é o Sim. número dela? Hein? Número, tem algum número de. O número é que era 586. Tem lote, Não, tem um lote perto. Não. quadra. Não. Perfeito. E você tem algum. Qual é o seu estado civil? Principalmente agora solteiro. Escolaridade? Até a oitava série. Você sabe ler e escrever? Sim, senhor. Nome do seu pai e da sua mãe? Maria Bonas Rodrigues de Brito. Francisco Bispo dos Anjos. Qual a sua profissão? Predeiro. Tem telefone? Não, no momento não. Tem número de telefone, celular, residencial para Fala contato? de família? Se a gente quiser te ligar para entrar em contato, qual o número que você Não, recorda? no momento não tem assim para entrar em contato, porque eu já falei para o senhor que eu estou lá, vim de lá para cá já para vir para esse jogo, né? Eu não tenho telefone. Não, não, senhor. O senhor tem filhos? Não. Perfeito. Além desse processo, o senhor teve uma outra passagem pela polícia, foi processado? Desse agora? Sem ser esse processo, existem outros processos que o senhor Sim, eu estou sendo indiciado com dois processos. processo, Sim, senhor. envolve, o senhor chegou a ser condenado, cumprir Não, pena, não sei ser condenado. tá? Não foi condenado. Não, senhor. Chegou a ficar preso por esse processo? Estou preso por esse processo. Tá. É, Apenas tive audiência, né? e o senhor ficou preso mais ou menos quanto tempo por esse processo? Hein? Quanto Não, tempo? porque tá, o processo está correndo ainda. E é sobre o que o processo? É o processo de feminicídio. O senhor está preso por quanto tempo? Já está 1 ano e 5 meses. Está preso há 1 ano e 5 meses? Sim, senhor. Então, além desse, mais dois processos.
desse crime que o senhor falou agora, Sim, só para confirmar. Então, essa primeira parte o senhor, eu vou terminar, e agora vai ser o momento que eu vou fazer algumas perguntas pertinentes ao crime, que, como eu esclareci, o senhor tem um direito funcional a ficar em silêncio, sim, caso assim o queira. Então, o senhor está aqui para acusado em razão de um homicídio qualificado, de furto, emprego de meio cruel, recurso por a defesa da vítima, pelo Osni Mendes, e além de furto praticado contra a vítima por Mendes Araújo, fatos ocorridos no dia 21 de dezembro de 2013, por volta das 1 hora da manhã, na rua Verdinho, setor Boa Vista, aqui em Mineiro. sim. Então, inicialmente queria saber se o senhor vai responder as minhas perguntas. Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeito. Então, o que eu gostaria de perguntar para o senhor inicialmente é se é verdadeira essa acusação que é feita, se de fato o senhor cometeu homicídio, utilizando de sútil, emprego de meio cruel, recursos por a vítima da defesa da vítima. Sim. Então, eu confesso que aconteceu tudo dessa forma. Não, assim, Ou o senhor quer deixar algum... assim, se eu quiser, eu vou falar do jeito que aconteceu, do início, né? Então, vamos por partes. Mas o senhor confessa que o senhor cometeu um homicídio. Sim, senhor. Mas foi para me defender. Tá. O senhor então quer dar a versão do fato em relação o modo como aconteceu, é isso? Sim, falar do começo, né, até aonde aconteceu. Tá. Então, como o senhor, eu vou pedir então para o senhor ser objetivo, que aí eu vou ficar adiante, tá? Para o senhor também exercer Sim, senhor. a sua defesa, prestar esclarecimentos Sim, senhor. necessários aqui para o jurado. Sim, senhor. Pode? Não, no tempo que aconteceu, foi assim. Eu era casado, né? Eu tive uma briga com minha esposa, estava lá nesse bar bebendo, já era umas 9 para 10 horas da noite. Estava lá no setor Toninho, no Bar Palmeira, que a proprietária lá é a Deisa, e até hoje acho que ela convive lá ainda. Porque aqui em Mineiros eu convivi muito tempo aqui. O senhor só pode realmente falar um pouco mais alto? Não tem muito- Pode falar, porque o promotor... Fala, Major. Sim. Pois é, eu estava lá, porque aqui em Mineiros eu convivi muito tempo aqui, né? Aí eu estava Tem que falar ainda mais alto. Não, pode. Aí eu estava lá nesse bar bebendo, aí de lá eu saí e ia para Boa Vista, no setor lá. O Osni, eu nunca tinha visto ele na minha vida, eu não sabia quem era ele. Aí no meio do trajeto que eu ia para Boa Vista, que é outro bar que tinha para lá, ele parou o carro e me ofereceu uma carona. Aí eu já estava embriagado, eu confesso, né? E aceitei. Mas o erro foi meu de ter aceitado, né? Não podia ter aceitado, mas por questão da bebida, eu aceitei. Aí no meio do trajeto, ele veio e começou a me apalpar, me espera, querer me abraçar. Eu falei, ó, para que eu não gosto disso. Eu não sou isso. Aí ele começou a falar umas coisas lá e querer vir passar a mão no meu. Eu falei, ó, para o carro, para o carro. Aí foi, ele parou o carro, aí eu desci, abri a porta, desci. Aí, né, inicialmente, ele desceu junto comigo e já veio para o meu rumo. Meu rumo. Eu falei, ó, eu não quero, segue seu caminho que eu vou seguir o meu a pé. Aí ele já veio querendo me dar um soco, eu desviei. Dessa daí, ele pegou e correu lá no carro e tinha uma faca lá no porta-luva e no tempo essa faca foi achada lá sim, foi achada no carro, que nela eu nem trisquei nessa faca. No momento ele foi pegar a faca, no momento que ele pegou, aí eu peguei na camisa dele e puxei ele. Na hora que ele puxei, ele mandou o braço. Pegou assim em mim aqui, em mim, e eu estava embriagado. Foi a hora que nós entramos em luta corporal. Aí foi aonde que aconteceu o fato. E, né, no carro, sobre o carro, eu não tive intenção de roubar o carro dele. Eu saí no carro porque eu estava desesperado no carro. Eu não queria roubar o carro dele. Em momento algum, eu saí da cidade, falou que eu fui para fazenda. Qual fazenda que eu fui? Qual o nome dessa fazenda? Nunca falei que eu fui para nenhuma fazenda. Foi,
Eu fui numa chaquinha, propriedade lá pertinho da em Mineiro. Eu esqueço o nome do lugar lá, que faz muito tempo, eu esqueço o nome. Mas nunca fui em fazenda que eu trabalhava e usando esse carro para lá e para cá. Não foi disso. Nunca fiz isso. Então, pois é. Aí eu fiquei com esse carro uns 5 dias, deixei ele abandonado lá no posto, que é depois acima da Boa Vista. Esse carro ficou lá. E nesse tempo eu fiquei bebendo, estava bebendo esse tempo todo e não estava no meu raciocínio direito. Porque jamais eu ia fazer uma coisa dessa, se eu tivesse no raciocínio. Porque eu falo para você, sempre eu tive um problema com bebida. Tipo assim, eu bebia, mas aí eu ficava bebendo e bebendo, bebendo até dar o limite. Mas não por causa da bebida que eu queria fazer aquilo com ele e pegar o carro dele. Eu fiz porque ele veio para cima de mim querendo uma coisa que eu não queria. Não queria. E não queria furtar o carro dele até então. E eu, depois disso, eu pensei que eu falei assim, não, eu vou me entregar. Eu ia me entregar. Que em nenhum momento eu saí daqui de Mineiros. Eu fiquei aqui, eu não saí. Eu fiquei esse tempo todo, esses 3, 4, 5 dias, eu estava enfeito em bebida. Mas eu ia me entregar. E se eu quisesse fugir, eu tinha fugido. Tinha vendido esse carro dele, tinha passado para frente, eu não fiz isso. E no tempo, no, assim, no tempo que me pegou, que me localizou o carro, foi no mesmo balde, o carro estava numa rua acima do bar lá, eu deixei esse carro lá e eu estava lá no bar. Aí a polícia chegou, e eu falei para eles, ó, o carro tá ali, o carro tá lá, tava tudo dele lá, carteira, tudo, não peguei nada, tudo tava lá, do mesmo jeito que ele deixou, tava. Eu conhecia, então você disse que não conhecia o seu Júlio. Não, nunca tinha visto ele na minha vida. Parece que ele era um radialista, então você não tinha nem ciência desses fatos. O que ele fazia, nada. Ele só chegou, então, até o bar onde você estava. Qual era as vestes que ele usava? Ele estava, se não me engano, ele estava de uma calça. Calça. É. Tá. E aí ele chegou, foi falando alguma coisa, isso apareceu, foi, Não, ou existiu algum tipo de... no bar, nós não teve contato, nós não conversou, nós não se viu no bar. Tá, então ele só chegou e falou que você que queria uma carona, como é que é? Tipo, como Não, é que foi eu esse... ia para Boa Vista, Sim, mas Boa assim, como é Vista. que foi esse primeiro contato? De você aceitar do nada uma carona Pois é, desconhecida? igual eu falei para o senhor, que eu estava feito de bebida. E eu saí, aí no meio do caminho, ele me parou o carro e me olhou, baixou o vidro, falou, você está indo para onde, amigo? Ele falou assim, você está indo para onde, amigo? Ó, estou indo para Boa Vista, que é o setor assim próximo do setor Toninho que tem ali. Então, realmente você... E aí aconteceu todo esse evento que o senhor narrou aqui. Em relação, justamente agora vamos limitar aqui ao motivo. Então, o ataque, a briga começou justamente quando ele quis ter algum tipo de relacionamento com você. Sim, ele começou a me apalpar. Eu falei que Sim, sim, aí começou a briga. foi. E Começou a aí você falou discussão. que sai, ok. E aí, como é que foi esses ataques, tipo, você em relação a ele? Não, pois é, igual eu falei para o senhor. Ele mandei ele parar o carro. Quero E, saber agora limitado a forma do entrever ali, da briga. Como é que foi? Depois. Aí brigou, aí você deu um sim, soco nele. sim, nós entramos em luta. Ele me Isso. deu um soco aqui, eu dei um nele, nós entramos em luta. E aí, e aonde você bateu nele? Hein? Na luta. Qual foi Não, o eu ataque? acertei um soco no rosto dele. Soco no rosto dele. No rosto dele. Quantos socos você acertou no rosto dele? Ah, eu não lembro, sim. Isso aí eu não lembro. Tá? Em algum momento você viu que ele desacordou? Sim, ele desacordou. E aí, o que você fez depois, quando ele estava desacordado? Desacordado, eu peguei a camisa, ele estava vestido de camisa, que na hora, tipo assim, que falou que eu enrolei a camisa, e na hora, nós brigando, a camisa dele rasgou. Rasgou e ficou puxada assim no pescoço dele. No pescoço. E aí, depois que ele desacordou, você já viu desacordado, então você Porque, pegou. Aí, o que você fez com a camisa dele? hein, não, o jeito que ficou lá, eu deixei, eu não peguei, ficou assim no pescoço dele a camisa, que eu puxei, rasgou e ficou no pescoço dele, engasgado. Então, você não tirou a camisa e. Não, não fiz isso. Não fiz isso. É porque existe algumas fotos que parece que ele estava amarrado, né?
camisa estava amarrada, né? Não, eu não me recordo se estava amarrado isso não. Eu lembro que nós puxou, rasgou a camisa e ficou engasgado no pescoço dele aqui. O senhor não fez nenhum nó. Não, não Você sabe o porquê ele apareceu depois de um nó na não sei, não, senhor. registrada, um nó na camisa? O senhor não sabe. Se Então foi eu, você que amarrou. se eu fiz isso, eu não lembro. E o senhor sabia que depois do seu. Então você então entende que a morte dele foi em decorrência do seu sopro. Sim, Ele morreu quando o seu sopro. sim. Aí ele desacordou, enfim. E aí, de repente, apareceu a camisa. Então, em relação ao tecido branco, o senhor, do amarrar, o senhor nega. Se eu fiz isso, eu não lembro, sim. Mas é possível que o senhor tenha feito isso? Nem? Como assim? É que você falou agora, se você fez isso, você não, você disse que estava embriagado. Você acredita que possa ter feito isso? Igual eu falo para o senhor, se eu fiz isso, eu não lembro. Porque se eu tivesse feito, eu não ia negar, eu falar para o senhor. Então, é possível que você tenha feito, mas porque você estava embriagado, como você disse agora, você não se recorda de ter Sim, amarrado a camisa. na hora do momento da raiva também, né? Sim, sim. É possível que você tenha amarrado a camisa no pescoço Sim, dele. deve ser possível. É possível que isso tenha acontecido. Sim, sim. Tá? E isso tudo aconteceu nesse dia especificamente, dia 21 de dezembro de 2013. Sim, senhor. Me deu. Sim, senhor. Não deve ser totaninho. E nesse momento, assim, existiu alguma conversa? Ele falou relacionada à mãe dele, que tinha uma mãe? Não, não teve Não essa. teve uma Não, conversa não. relacionada A conversa que ele veio foi só ao entre. estado de saúde da mãe dele? Não Não, existiu. senhor. Porque a conversa foi só que ele queria ter relação comigo e eu não quis. Não quis. Tá. E aí você fez o que com a vítima? Deixou ela lá e pegou o carro dela. Se no desespero, ele ficou lá e saiu do carro. Aí consta aqui que depois de, no dia 27, parece, o senhor foi encontrado com um veículo. Estava perto. E você até confessa que, Sim, coincidentemente, você estava no bar e o veículo estava. tava lá na rua de cima. Tá. Que quando os policiais chegaram, eu mesmo falei, o carro tá ali. E aí, em nenhum momento você quis devolver esse veículo para os familiares. Porque eu sei que esse. Igual eu falei para o senhor, minha intenção não foi roubar o carro, não foi fazer aquilo. Não, Não sim, foi. tudo bem. Até porque o senhor não está sendo processado por outro. Sim, desculpa. Sim, senhor. Mas assim, mas o senhor admite que pegou o carro e saiu dirigindo. Pelo menos por uns 5 dias você teve essa posse desse carro e sabia que o carro era da vítima. Sim, Você sabia que era da vítima. sim. Tá, e durante todo esse tempo, durante 5 dias, você ficou com o Mas carro. não fiquei diretamente 5 dias com o carro. Mas o senhor acabou. Assim, utilizando, né? Você utilizou o carro. Sim, sim, Você senhor. pegou, utilizou, sabendo Sim, que era dele. sim. Mas então não existe um engano. Você sabia que era dele. Sim, sabia que era dele, sim, senhor. Mas o que tinha no carro, nunca peguei nada. Do jeito que Porque foi, realmente é ficou. limitado ao carro. Sim. Já falou em relação. Só para confirmar, talvez tenha ficado. A questão da camisa, o senhor diz que é possível que o senhor tenha feito isso já com ela desacordada. Sim. Sim. Obrigado, Excelência. Gilberto, bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bom? Bom, vamos lá. Eu quero entender bem uma situação aqui, para ficar bem claro para que os jurados e as juradas julguem da forma que entenderem justo. Tá? Sim, senhor. O senhor falou que o Osni, né, enquanto o senhor estava caminhando, indo para Boa Vista, salvo Boa engano, Vista. ele chegou para o carro e te abordou ali. Sim. Há quanto tempo que você estava bebendo naquele dia? Não, aquele dia eu comecei aquele dia, bebê. Você começou aquele dia. Sim. Que horas que ele te abordou, mais ou menos?
Era, Que ele uma, te encontrou ali. era umas 9, Estava escuro já. já, 9 para 10 horas. Beleza. Naquele dia, desde que hora você estava bebendo? Desde as 5 horas. Desde umas 5 horas. Estava bebendo o quê? Bebida quente? Não, Cerveja? cerveja. Cerveja. É, Tá certo. Ok, o senhor foi, né? Já estava embriagado? sim. O senhor já estava bem embriagado. Sim. Tá certo. Ok. Aí, pelo fato de o senhor não aceitar um contato mais íntimo, ela foi e começou a te agredir. Sim. Foi isso? Veio para cima de mim. Tá certo. Vocês lutaram? Chegaram a lutar? Sim. Quanto tempo mais ou menos vocês ficaram lutando ali? Ah, ali eu me recordo uns 5 minutos. 5 minutos. Assim, no máximo. Assim. Até uns 5 minutos Sim, ali. sim, Tá certo. O senhor conseguiu acertá-la, sim, né? Com golpes. Ela conseguiu acertar o senhor? sim. Conseguiu? Conseguiu acertar no peito. Tá certo. Durante uns 5 minutos, até uns 5 minutos. Tá certo. Depois que o senhor fez o que o senhor fez, a gente já vai voltar lá. O senhor pegou o carro, né? E foi para onde? Saí lá para Boa Vista. Aí, Saí, eu passei na Boa Vista. o senhor foi para outro bar? Aí, hein? O senhor chegou aí para outro Não, bar? não cheguei a Utubá com o carro. Tá, João. O primeiro destino, depois que o senhor pegou depois que o senhor pegou o carro da vítima, a vítima lá desacordada, possivelmente morta já. O senhor foi para onde? Primeiro destino. Passei para Boa Vista, rodei o setor ali, passei no posto, que eu não esqueço o nome, eu não estou recordando aí. Posto de combustível, É, abasteceu o carro. não. Tá, beleza. Onde é que foi que o primeiro lugar que o senhor parou o carro? Foi no setor Boa Vista. Parei lá, refleti, depois eu saí, rodei a cidade. Entendi. Ficou rodando com o carro da vítima. Sim, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, estava embriagado. Tá. Até o senhor ser preso pela Polícia Militar, o senhor foi à UPA? A UPA? UPA, Unidade de Pronto Atendimento, o senhor foi à UPA? Não, O senhor foi a algum hospital? não, O senhor foi a algum posto de saúde? não. Eu quero mostrar como que a vítima foi encontrada, fotografia das lesões. Auxiliar Defesa, folha 70. Não é. Folha 70. Vira, por gentileza, seu Gilberto. Essas foram as condições em que a vítima foi encontrada. Ali, ó. Tá? Pouco lesionado, né? Bem inchado e tal. O senhor ficou lutando com ela durante uns 5 minutos, na versão do senhor. Sim, O senhor não teve nenhuma lesão que minimamente te levou a alguma unidade de tratamento, não? não. Nossa. Folha 73. Pode baixar, por favor. Essa foi a forma em que a vítima foi encontrada. Policial, seria possível, por gentileza? Agradeço, viu? Essa camisa ela não está levantada, não. O senhor não se recorda de ter colocado... Eu não me recordo, que igual eu falei para o senhor doutor, que eu estava embriagado. Sim. Eu não me recordo para falar para o senhor exatamente do jeito que aconteceu. Entendi. Então, o senhor não se recorda. Tá. Sim. O senhor estava embriagado a ponto de não se lembrar do que aconteceu. Mas o senhor conseguiu ter a destreza de desviar de golpes dela, iniciais, tudo assim? Sim, senhor. Tá certo. Entre o dia, né, em que o senhor matou Osni e o dia em que o senhor foi abordado, quantos dias se passaram? Uns 5 a 6 dias. Então, o senhor ficou 5 dias com o carro da vítima rodando aqui em Mineiros. Sim. Em nenhum momento te passou pela cabeça devolver o carro, apresentar o carro na unidade. Sim, senhor. Eu ia me entregar. Você ia me entregar. Eu ia me entregar para a O polícia. senhor ia se entregar. Mas aí, durante esse tempo todo que o senhor ia se entregar, o senhor ficou bebendo durante Bebendo. 5 dias. Sim. Eu não fiz isso, eu acho, por causa disso. Entendeu? O senhor ficou refletindo e mandando álcool para dentro. Sim. Foi isso? Porque eu estava atordoado, sim, com esse acontecimento. Acordado. Porque isso nunca tinha acontecido na minha vida. Não. E me fala dessa faca aí. A faca estava no porta-luva do carro. Uhum. Foi a hora que ele foi pegar e foi a hora que nós começamos mais a lutar. Entendi. Tá certo.
E a faca continuou lá. Continuou lá. Sim. Não pegou porque não deu tempo ele pegar a faca. Entendi. Mas só abriu o porta-luva e a faca O estava senhor lá. estava do lado de fora, Sim. na frente do carro? Não, do lado, do Entendi. passageiro. Entendi. Quando o senhor foi abordado pela Polícia Militar, o senhor estava em um bar? Em Bar Palmeira. O carro estava onde? Estava na rua de cima. Na rua de cima. Sim. Né? O senhor foi levado até o carro? Não. Então, o senhor respondeu ao magistrado, né? Essa faca foi encontrada. Como que o senhor sabe que a faca foi encontrada se o senhor nem ao carro foi levado? Porque no momento algum eu retirei a faca de lá, assim. Como é que era essa faca? Era uma faquinha do Cabo Branco, De serra ou lisa? de serra. Tem mais que o Ministério Público. Excelente, obrigado. Jurado, uma pergunta? Então, pronto, encerrar o interrogatório. Bem? Júlio César, Júlio César Arana Vargas. Perfeito. Qual a sua data de nascimento? Nasci em 20 de 9 de 1981. Estado civil? Estou casado. Profissão? Estou como delegado de polícia civil. O senhor tem algum grau de parentesco, ou amizade, ou inimizade com o réu? Nenhum. Perfeito. Então, o senhor vai ser ouvido na qualidade de testemunha e tem o dever compromisso de falar a verdade. Qualquer omissão ou falseamento da verdade, o senhor vai corrigir falso testemunho. Somente vou dar a palavra ao promotor de justiça, depois à defesa, e se eu tiver, e depois aos jurados, e depois, eventualmente, alguma dúvida, eu esclareço. Bem? Perfeito. Obrigado, excelência. Doutor Júlio, bom dia. Bom dia, doutor Leonardo. Doutor Júlio, nós estamos aqui hoje para apurar uma possível responsabilidade penal do senhor Gilberto, a quem o Ministério Público imputa, após aditamento, crime de homicídio qualificado da pessoa de Osni Mendes Araújo. Parece que o senhor conduziu a investigação. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor compartilhasse com as juradas e jurados o que o senhor sabe sobre este caso. Por favor. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os jurados, todos os presentes no júri. É um prazer poder contribuir e participar com os esclarecimentos. Vou tentar resumir de maneira breve, né, os fatos, aquilo que fizeram parte das nossas investigações à época. Na oportunidade, em 21 de 12 de 2014, precisamente, foi localizado às margens de uma rodovia na cidade de Mineiros o corpo da vítima, o senhor Osni. O senhor Osni era um radialista extremamente reconhecido e de notório saber aí na cidade, né, de conhecimento. Então causou realmente um clamor, né, uma necessidade de apuração dos fatos, considerando que a forma como foi encontrado o corpo apresentava sinais de violência. Ele apresentava sinais de esganadura, né? Enforcamento. A gente não tinha certeza a respeito do que se era um enforcamento ou uma esganadura, mas tinham sinais de lesões no pescoço, e ele apresentava muitas lesões pelo corpo também, hematomas. E diante dessa situação, nós iniciamos as investigações e partimos inicialmente da identificação do local, último local onde a vítima foi encontrada, onde ela se encontrava antes de ter sido localizada morta. E ela tinha sido vista juntamente com outras amigas em um bar na cidade de Mineiros. Na oportunidade, essas testemunhas foram identificadas, elas foram todas ouvidas, e a partir dessas informações, nós tivemos a notícia de que ele, após ter saído desse bar, ele teria sido deixado na casa dele teria ido para a casa dele, segundo as informações das testemunhas, mas os fatos não estavam se ajustando em relação à situação, justamente porque se ele teria ido embora para casa, não teria como ele ter, de alguma maneira, sido encontrado em outro local diverso da residência. A partir disso, nós tivemos informações inicialmente de que ele estava tendo um relacionamento
com um outro rapaz, uma outra pessoa. E até foi ventilado, foi até especificado o nome dessa pessoa, né? O Edivaldo. Na oportunidade, inicialmente, como nós não tínhamos nenhum tipo de indícios da autoria, nós iniciamos as investigações a partir dessa suspeita no Edivaldo. O Edivaldo foi representada uma medida cautelar, no caso, uma quebra de sigilo telefônico, porque as testemunhas disseram que ele teria falado com a vítima minutos antes, né, ou pouco antes dele sair lá do bar. Então, a suspeita, inicialmente, pesava-se contra o Edivaldo. Representada a quebra de sigilo telefônico, não foi identificado, foi observada a ligação, mas nesse ínterim, ou seja, entre o dia 21 e o dia 27, que aí justamente é o que importa. No dia 27, na oportunidade, lógico, nós localizamos o corpo da vítima, mas nós não encontramos o carro, o veículo dela. E aí tudo indicava, ou no início estava chamando a atenção a respeito da possibilidade, né? Lógico, uma segunda linha de investigação de um latrocínio, num primeiro momento, para que houvesse ali a subtração do bem. Dia 27, isso foi dia 21. Dia 27, com as investigações já em curso, essa medida cautelar já pendente, os policiais militares localizaram o autor do crime, que no caso era o Gilberto. O Gilberto estava na posse do veículo da vítima. E aí, durante a abordagem do Gilberto, os policiais questionaram o porquê que ele estava utilizando o veículo da vítima, já tinham conhecimento de que o veículo da vítima tinha sido subtraído na oportunidade lá da morte dela, então já havia restrição furto e roubo no veículo. E aí, a partir disso, os policiais questionaram o Gilberto. E o Gilberto, de forma voluntária e espontânea, ele confessou imediatamente aos policiais, sem nenhum tipo de esforço, de questionamento a mais por parte dos policiais, que ele teria sido o autor do crime. Segundo ele, né, e aí ele prestou uma declaração formal, depois foi apresentado a mim, e aí os policiais fizeram a apresentação formal dele, foi qualificado e interrogado, e durante o interrogatório já de forma formal, ele disse para mim que teria matado a vítima, e o motivo, segundo ele, teria sido o fato da vítima ter o encontrado, né, ter abordado ele em outro local da cidade, ter convidado ele para ir num bar, enfim, ter saído com a vítima. E aí, segundo ele disse que quando a vítima parou o carro nesse lugar mais ermo, ou seja, parado, a vítima teria tentado abraçá-lo. E aí, em virtude disso, ele teria agredido fisicamente e teria enforcado, esganado com a própria camiseta. Ato contínuo, depois disso, ele teria subtraído o veículo e teria permanecido na posse do veículo durante esse prazo aí de praticamente 6 dias, 7 dias, e que, segundo ele estaria utilizando esse veículo exclusivamente para se locomover entre uma fazenda onde ele trabalhava e até a cidade de Mineiros, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, né? Dentro disso, nós, para tentarmos confirmar ou não essa versão dele, até porque não existem testemunhas do crime, não existiam, infelizmente, né? Testemunhas presenciais do crime, a não ser essas circunstanciais. As testemunhas circunstanciais, por exemplo, de amigos, enfim, simplesmente teriam visto a vítima antes do homicídio. Mas no momento, ou seja, não havia testemunha presencial. E essa confissão dele foi muito veemente, justamente porque ele apresentou detalhes a respeito deste crime. Lógico, a gente tem que guardar as devidas proporções, porque a partir do momento em que o autor é a única testemunha e ao mesmo tempo autor do crime, é óbvio que ele vai tentar, de alguma forma, criar uma situação fática para tentar tornar o fato mais vantajoso para ele. Então a gente observou que alguns traços, né, alguns pontos aí da qualificação do interrogatório dele era nesse sentido, tentar minimizar o fato, dizer que ele teria reagido, não teria compactuado com as carícias da vítima, mas independente disso, o motivo ele é um motivo absolutamente fútil, né, considerando a desproporção entre a razão ou supostamente o motivo do homicídio e o resultado. E aí, a partir disso, ele teria alegado que o veículo foi utilizado durante essas situações, onde ele ia da fazenda para a cidade. Nós solicitamos é, é, a identificação para saber a quilometragem, né, para saber se a quilometragem era correspondente, e segundo o que foi identificado, a quilometragem era correspondente com a utilização do veículo nesse período em que ele esteve na posse do veículo. Em resumo, as investigações, elas
Foram investigações difíceis, considerando a dinâmica, né? Justamente pelo fato do crime ter acontecido sem nenhum tipo de visibilidade de testemunha que pudesse, de alguma maneira, contribuir com melhores informações, mas pelo que nós apuramos, de fato, o Gilberto foi o autor do crime nesse momento. Perfeito, pois, doutor, eu lhe agradeço. Dando continuidade aqui, primeiramente, o senhor sabe nos informar em quais condições o corpo do Osni foi encontrado? Doutor, no momento, né, eu até fui ao local do crime, né, na oportunidade, ele estava com a camiseta, né, envolta no pescoço, indicando que ele tinha sido esganado pela própria camiseta, né, então, tudo indica, né, isso aí é uma dedução, a gente não tem condições de afirmar isso com certeza, mas tudo indica que iniciou-se ali algum tipo de relacionamento entre os dois, até porque a vítima teria sido, né, enforcada esganada com a própria camiseta, e ele apresentava diversas lesões no rosto, além das marcas relacionadas à própria esganadora, que, segundo o laudo médico legal, foi a causa realmente da morte da vítima. Perfeito. Para além da camiseta em torno do pescoço, o senhor se recorda de quais vestes ele usava? Doutor, assim, eu confesso para o senhor que eu não. Eu acho que ele estava com a calça, ele usava tipo, uma botinha, alguma coisa nesse sentido, mas o do autor eu não sei dizer para o senhor, não sei precisar, mas a vítima realmente ela estava desse jeito. Estava com as calças, né? Vestidas, é óbvio, e com um calçado. E ela estava caída no banco do carro. Doutor Júlio, quando prestado o interrogatório perante Vossa Senhoria, o senhor estava presencialmente, né? Fisicamente no local. Além do Sim, senhor, presença. além do senhor, quem estava? Acompanhava o interrogatório o escrivão, né? Que assina o auto, é, e o próprio investigado. A polícia militar, aqueles que conduziram o Gilberto, eles se encontravam na delegacia? E se encontravam? Estavam dentro da sala em que o senhor ouvia ou no ambiente externo? Doutor, as oitivas formais, os interrogatórios que são realizados dentro da delegacia, né? Elas são realizadas normalmente com a presença do investigado, no caso do autor, a autoridade policial e o próprio escrivão. Normalmente, quando o advogado está presente, o advogado acompanha por uma questão de um direito constitucional previsto ao próprio interrogado. Nesse caso, ele não possuía advogado. Então, ele estava sozinho na sala, juntamente comigo, com o escrivão. Agora, eu não me recordo se é um escrivão ou escrivã, porque o fato aconteceu há muito tempo, até foi uma sucessão de servidores que passaram por lá, mas eu, o escrivão, o escrivã e o próprio autuado. Os policiais permaneceram do lado externo. Foram os policiais quem conduziram o Gilberto até a delegacia, considerando que foram os policiais quem o surpreenderam na condução do veículo. Mas eles não participaram do interrogatório, muito menos, né, muito menos tiveram qualquer tipo de informação a respeito daquilo que foi ouvido entre a autoridade policial, o Gilberto e o próprio escrivão. Tá bom. Farei uma pergunta cuja resposta é, aos meus olhos, óbvia, mas só para deixar bem registrado. Houve alguma pressão, né, que o senhor tenha presenciado, né, no sentido de que o senhor Gilberto apresentasse a sua tese, a sua versão, de uma forma ou de outra? Doutor, de maneira alguma, pelo contrário. Inclusive, o próprio Gilberto ele não apresentava nenhum tipo de lesão, seja aparente ou não. Foi questionado por mim a respeito da existência de algum tipo de coação, seja física ou moral, por parte dos policiais. Em nenhum momento ele teria se manifestado a respeito disso. É óbvio, nós estamos falando do ano de 2014. Hoje, se nós observarmos, nós vamos perceber que qualquer tipo de interrogatório, qualificação, enfim, questões relacionadas, né, a oitiva de investigado, hoje são feitas por meio de gravação. Então, hoje não teria nenhum tipo de dúvida nisso. Mas naquela oportunidade eu fiz questão de perguntar ao Gilberto se havia algum tipo de coação, seja física ou moral. Em nenhum momento ele disse que teria sido coagido, pelo contrário, ele simplesmente disse que se arrependia do que tinha feito, e aí, em virtude disso aí, ele acabou confidenciando de maneira formal tudo aquilo que ele, em tese, teria praticado. Seja do conhecimento do senhor, doutor, o próprio acusado, ou mesmo familiares, amigos, chegaram a procurar a Delegacia de Polícia Civil posteriormente para refutar, para voltar atrás no que toca à prestação de declarações pelo senhor Gilberto?
Excelência, não teve nenhum tipo de comportamento nesse sentido. Pelo contrário, o depoimento dele foi único, né? Não sei se foi confirmado essas versões depois na fase judicial, não acompanhei, mas aquilo que foi realmente disponibilizado e foi prestado na fase policial, não houve nenhum tipo de comparecimento, seja de familiares deles, pelo contrário, né? O que houve, e aí isso aí é natural, é uma pressão natural por parte da sociedade, amigos, parentes da própria vítima que clamavam aí por justiça, e justiça que eu acredito que tenha sido feito, pelo menos por enquanto. Perfeito. Doutor, em seu interrogatório, o senhor Gilberto fez menção à existência de uma faca, né, em tese utilizada pelo OSNI contra ele. O senhor tem conhecimento da existência dessa faca e foi passado algo nesse sentido pelos policiais militares ou nada foi encontrado? Doutor, exclusivamente é o que eu disse para o senhor inicialmente, né? E até para os jurados. Creio que isso seja realmente uma peculiaridade aí no depoimento dele para tentar minimizar, né, a suposta reação ou até mesmo uma tentativa de defesa. Isso não foi apurado nos autos, pelo contrário, não foi apreendido nenhuma faca no veículo, aliás, no local do fato, juntamente com o próprio Gilberto, quando ele foi abordado 7 dias depois. Em nenhum momento também essa faca foi localizada, em nenhum momento ele teria apresentado a faca ou mencionado sobre a faca. Então, esse fato para mim é novo e eu confesso ao senhor que acredito que seja talvez uma manobra na tentativa de justificar o fato. Perfeito. Doutor Júlio, o senhor está como autoridade policial em Mineiros há quanto tempo, por gentileza? Doutor, eu tomei posse e fui nomeado, né, na cidade de Mineiros em março de 2010. Então, desde março de 2010 até a data presente, agora, né, 2025, eu estou atualmente, eu fiquei à frente da delegacia municipal até o ano de 2018. Então, a partir de 2018, eu fui lotado à frente da delegacia especializada em atendimento à mulher, que continua na cidade de Mineiros até o presente momento. Perfeito. Farei perguntas tanto em face do acusado agora, quanto em face da vítima. Primeiro, em face da vítima, né? O senhor, enquanto autoridade policial, tem conhecimento de alguma passagem do senhor Osni pelo sistema de justiça penal? Uma outra passagem? Uma passagem, outra. Doutor, não tenho conhecimento de nenhuma passagem, pelo contrário. Perfeito. Em relação ao senhor Gilberto, para além do processo que hoje está sendo julgado, o senhor tem conhecimento de alguma outra passagem dele pelo sistema de justiça penal? Doutor, só não vou responder de maneira precisa porque eu não tenho certeza a respeito disso, mas eu acredito que no que diz respeito ao Gilberto, foram levantadas os antecedentes. Não posso dizer para o senhor, eu não tenho certeza, mas é possível que tenha, né? Eu acredito que tenha, porque uma situação dessa ela não acontece exclusivamente, né? Ela tem sempre um começo, um meio e um fim, não tenho dúvida. Então, não tem conhecimento Não efetivo, tenho, efetivo no que toca a eventuais outros antecedentes do senhor Gilberto. Perfeito. não tenho, não tenho, doutor. Tá certo. Doutor Júlio, mais algo que eu não tenha lhe perguntado, que o senhor acha interessante, que as juradas e jurados saibam para bem analisar esse processo? Doutor, eu acredito que eu vou repetir o que eu disse inicialmente. O fato é um fato sensível, delicado, né? Ele é um fato para todos nós, né, da persecução, foi um fato difícil, justamente por quê? Porque ele inicialmente não tinha nenhuma testemunha, né? É difícil, diferente às vezes, até na minha experiência, é diferente, por exemplo, de você investigar um homicídio onde você surpreende, o autor ingressa num bar onde tem lá uma infinidade de testemunhas, 5, 6, 7 testemunhas, e ele efetua disparos ou desfere golpes de fato. Então você tem condições de respaldar a autoria com mais precisão. Nesse caso específico, os fatos, né, os indícios que estão de alguma maneira vinculados aí neste júri é muito importante. Então, isso é importante que os jurados estejam atentos para isso, porque é, a circunstância do autor ter sido surpreendido na posse do veículo, isso é muito forte, né? 7 dias depois. O fato dele ter, de maneira voluntária, confidenciado, confessado isso, tanto aos policiais militares, depois de maneira formal à Polícia Civil, isso tudo dá mais credibilidade aí para que haja a confirmação da autoria. Então, eu acho que esse é o ponto sensível e que a gente realmente merece destaque e que, de fato, faz toda a diferença nesse crime. Perfeito. Doutor Júlio, eu agradeço muitíssimo por suas respostas e parabenizo o seu trabalho. Sem mais pelo Ministério Público, Excelência.
Bom dia, doutor Júlio. Só me escuta? Bom dia, doutora. Escuto bem. Voz um pouco fina, é ruim para você escutar. De maneira Doutor, alguma, pelo contrário. o senhor trouxe informações relevantes, inclusive citou que o ponto crucial para encontrar a autoria, para definir a autoria, veio do próprio depoimento do Gilberto, e que após isso não restou dúvidas também por conta das evidências. Mas eu queria fazer apenas 3 perguntas para o senhor. É, pela apuração, pelas testemunhas que foram ouvidas, foi possível verificar se o Gilberto e o Osni tinham algum tipo de relacionamento anterior? Doutora, tudo indica que não, né? Isso aí não havia ali. Eu creio, né? Isso aí dentro da investigação, que tenha sido um relacionamento eventual naquela situação, né, naquela oportunidade. E aí o que restou apurado é que após ter saído deste bar onde eles estavam com as amigas, ele teria passado no local onde estava o Gilberto, e aí palavras do Gilberto, né? Isso aí o Gilberto prestou o depoimento lá na fase policial e teria convidado o Gilberto para poder sair dali onde eles estavam. O Gilberto aceitou, ingressou no carro e teriam se deslocado lá para esse local mais ermo. E aí, a partir disso, lógico, o crime teria se desenrolado lá nesse segundo local. Certo. O fato tem muito tempo que aconteceu, apesar do doutor citar 2014, mas de fato aconteceu em 2013. Isso é só, 13, né? é só questão de datas mesmo, porque tem muito tempo mesmo. Nossa, faz muito tempo. Isso, é natural que não se recorde. É porque quando o senhor prestou depoimento pela primeira vez no juízo, o senhor disse que o Gilberto teria dito que o Osni teria tentado ter relações íntimas com ele. Aí hoje o senhor cita que tentou dar um abraço e por isso desenvolveu essa dinâmica. Quando o senhor fala abraço e lá no primeiro momento relações íntimas, hoje o senhor tem dúvida se foi relação íntima, tentativa de relação íntima, de abraço? Ou porque foi um fato que o senhor não se recorda em tese no momento? Não, eu tentei resumir só, doutor, mas na verdade, sim, o que restou demonstrado a partir do depoimento, repito, né, nós não temos testemunhas do crime em si, mas a partir do depoimento do próprio Gilberto, ele diz que teria, né, que o Osni teria tentado ter relações com ele, ou seja, teriam, não sei se, segundo ele, teria abraçado, beijado, enfim. Eu sei que a partir disso, ou seja, a partir dessa tentativa ou desse início de relacionamento deles lá, íntimo, teria resultado ali numa contrariedade por parte do Gilberto, que resultou na questão da esganadura com a camiseta, segundo palavras do Gilberto. Só isso. Não, perfeito, doutor. A minha última pergunta seria no sentido do carro, do Gilberto ter levado o carro. O senhor, como um delegado renomado, está aqui na nossa comarca há muito tempo, então, assim, pela linha de investigação que a Polícia Civil adota, o senhor vai ter condição suficiente de me responder essa pergunta. Relacionado ao fato do carro, até porque a denúncia foi aditada para vir para o homicídio qualificado e mais um furto. Pela experiência do senhor como delegado na linha de investigação, é natural que alguém que furta um carro volte na cidade com esse mesmo veículo e não dá um fim para esse objeto? É natural? Normalmente não é assim que acontece, né? A pessoa que subtrai um veículo, seja por meio de violência, o roubo ou não violência, no caso o furto, vai ter como objetivo repassar para um terceiro, né? Ou direcionar esse veículo para um desmanche, coisas do gênero. Agora, estão me ouvindo? Sim, sim, pode continuar. Vai levar esse veículo para um desmanche, né? Ou vai tentar repassar para um terceiro, tentando revendê-lo. Enfim, essa é a conduta normal. Nesse caso específico, não ocorreu nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, ele permaneceu na posse e, segundo ele, né, lógico, segundo as declarações do próprio Gilberto, ele teria utilizado o veículo, viu que segundo ele trabalhava numa fazenda próxima à cidade de Mineiros, ele utilizou o veículo nesse meio tempo, simplesmente vai para a fazenda, para a cidade, ou seja, a intenção dele era utilizar o veículo lá durante esse período. Se a intenção dele realmente era uma intenção de permanecer na posse de forma definitiva, né, o que caracterizaria o furto, ou se era algo só para que fosse utilizado o veículo, nós não conseguimos apurar isso. A única coisa que nós apuramos é o fato. O fato em si, segundo ele, é que ele utilizou o veículo nesse meio tempo para poder se locomover entre a fazenda onde ele trabalhava e a própria cidade. Cabeamento. Cabeamento frouxo, isso aí, ó. Será que é aqui nos computadores? Só um minutinho, doutor. É qual computador? Os senhores estão me ouvindo bem ou não? Só um minutinho. É esse aqui que tá discutindo? É esse aqui, ó. É porque acho que é o cabeamento aqui que tá frouxo.
porque está aparecendo HDMI, é o cabo. Doutor, mas acho que a gente consegue concluir e eu acho que os jurados ouviram a resposta do senhor. Se a senhora quiser, eu respondo. Eu Acho respondo que novamente. eles entenderam a resposta do doutor, né? Não, eles entenderam e eu também. E eu vou só finalizar a pergunta com o seguinte: o Gilberto foi pego no carro do Osni dentro da cidade de Mineiros. Sim, foi abordado pelos policiais militares na cidade de Mineiros, na posse do veículo. Perfeito. Sem mais perguntas, doutor. Muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Os jurados têm alguma pergunta? Por minha parte, também não tem nenhuma pergunta, tá, doutor Júlio? Posso dispensar? Muito obrigado, doutor. Posso dispensar, doutor? Da minha parte, sim, excelência. O senhor está dispensado, tá? Obrigado aí, mais uma vez, por colaborar com a justiça e comparecer em que pese os compromissos institucionais. Meu nome é Matheus, nome de Juliás, estou aqui como juiz, presidindo a plenária aqui. Processo, senhor Luiz, é um pouco antigo, número 000155517. Fatos que ocorreram em 21 de dezembro de 2013. O senhor poderia me dar o seu nome completo, por gentileza? Sim, senhor. Luiz Carlos da Silva. Perfeito. Qual o seu nome? Não, desculpa. Nome é Para dar de nascimento? 26/10/73. Estado civil? Divorciado. Qual a sua profissão? Sou policial militar. Perfeito. O senhor tem algum parentesco ou amizade ou inimizade com o réu, o senhor Gilberto? Não, Rodrigo? senhor. Tá. Então, o senhor vai subir na qualidade de testemunha e tem a obrigação de falar a verdade, qualquer omissão ou falseamento da verdade, o senhor vai incorrer falso testemunho, tudo bem? Sim, senhor. Inicialmente vou dar a palavra ao Ministério Público, depois à defesa e a seguir aos jurados, que aqui compõem o Conselho de Sentença. Doutor Leonardo. Obrigado, excelência. Luiz, bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo bom, senhor? Tudo ótimo, obrigado por perguntar. Luiz, antes de mais nada, eu gostaria de saber qual é a sua patente ou graduação. Subtenente da Polícia Militar. O senhor prefere ser chamado pelo nome ou pela graduação? Qualquer jeito. Tá certo. Luiz, nós estamos aqui hoje para apurar na possível responsabilidade penal do senhor Gilberto, a quem o Ministério Público imputa a prática do crime de homicídio qualificado também furto em face da vítima, né, hoje falecido, Osni. Consta aqui que o senhor foi o condutor, né, de um flagrante de receptação. Né? Se puder, por gentileza, nos narrar o que o senhor se recorda daquela situação, o fato antigo, de 2013, mas se o senhor tiver alguma lembrança, por favor. Sim. Eu estava de serviço no dia e nós fomos informados pelo componente que ele havia recebido uma ligação anônima informando que o autor do homicídio do jornalista Osni estaria em um bar no setor Taninho, juntamente com outras pessoas, e estava de posse do veículo da vítima. Aí, o sargento Fagundes, na época, era o responsável pelo serviço. Se eu não estou enganado, foi 2 ou 3 viaturas. Nós deslocamos para o local, chegando no local, na chegada, já avistamos o veículo, né, na porta do bar, e aí foi feito um cerco lá, nós fizemos a abordagem e localizou o autor. Com isso, ele, após ser indagado lá, ele logo falou, né? Se eu não estou enganado, porque foi o sargento Fagundes que fez a entrevista. Aí ele falou que o carro não era de um amigo, aí depois já meio que deu aquela desconversada, aí depois ele já confessou, falou não. Aí ele contou o fato todinho, confessou, não houve reação nenhuma por lado, por parte dele, né? Aí ele contou que ele estava num outro bar e lá nesse bar ele conheceu a vítima e desse bar eles foram para outro e no caminho, lá no meio do caminho lá, a vítima teria tentado beijá-lo lá, forçar um beijo. Aí com isso ele já se recusou e
empurrou a vítima e logo deu um soco nela. Já ela caiu, né, desmaiada. E com isso ele pegou a camiseta da vítima e enforcou ele. Tá certo. Então, só para deixar claro, né? O senhor Gilberto teria confessado, Isso, teria confessado a morte da vítima Osni. Isso mesmo? isso. Ok. Houve alguma pressão, né, notadamente de ordem física, da polícia militar para que o ora acusado confessasse a autoria do delito? Não, senhor. Ok. O senhor chegou a, o senhor fez a apreensão do veículo, imagino, encontrou o veículo. Sim, Você se recorda da existência de alguma faca dentro do veículo? não, senhor. Perfeito. Sem mais perguntas para o Ministério Público, Excelência. Obrigado. Policial, bom dia, tudo jóia? Bom dia. Tudo jóia, Agradecer, senhora. agradecer pela sua presença aqui hoje. Dizer que é muito importante para esclarecer esses fatos. Eu vou te fazer apenas uma pergunta. Quando vocês encontraram o Gilberto, ele estava dentro da cidade de Mineiros? Sim, estava num bar no setor Taninho. Ele ofereceu alguma resistência com o contato policial? Não, nenhum. Tá certo. Muito obrigado pela sua resposta. Agradeço pelos esclarecimentos, tá? Obrigado. Sem mais perguntas, Excelência? Por nada. Tem alguma pergunta? Por minha parte, também não tenho nenhuma pergunta. Se eu posso dispensar? Posso dispensar? Perfeito. Obrigado, tá, Luiz, por Obrigado, comparecer, senhor. esclarecimentos necessários.